Fala galera, tudo bem? Se você chegou aqui nesse canal, primeiramente muito obrigado aí por ter dedicado um pouquinho do teu tempo para ouvir o que eu me propus a fazer aí nos próximos dias, tá? Primeiro quero me apresentar, eu sou o Tico, moro aqui em Curitiba e tenho 51 anos, tá? E como o próprio canal aí, o título é TDAH 50 a mais, é porque quem vos fala já é 50 a mais. Apesar dessa minha carinha. Mas vamos lá. O motivo de eu ter feito esse canal foi para, de alguma forma, ajudar e colocar que outras pessoas que podem estar passando pela mesma coisa vencer algumas barreiras, inclusive de preconceitos, né? Preconceitos esses não só da própria pessoa, preconceito em volta, porque é uma coisa que eu, no decorrer dos vídeos que eu vou colocar aqui semanalmente, se eu conseguir, é sobre isso, né? As coisas que eu hoje, mesmo depois de ter o laudo na mão, ainda escuto algumas coisinhas. Mas eu queria começar, primeiramente, o que me fez ir procurar a ajuda de profissional, tá? Desde sempre eu tive problemas com déficit de atenção, tá? Mas o que é isso? É ficar de bobeira, moscando, de boca aberta para cima? Não, era até eu ter foco ali numa sala de aula, numa conversa, isso desde lá de criança, tá? Mas eu perdi o foco. A questão não é ficar o tempo inteiro lá moscando, olhando para o nada. Não, não é isso. Muitas vezes, por exemplo, a professora estava lá ensinando uma matéria, sei lá, quarta, quinta série, e eu, porra, legal, vamos ver, e na metade do caminho eu não vi mais nada, não ouvi mais nada. E daí me fazer força para voltar ali a ter a atenção da para professora, enfim. Isso aconteceu comigo todos os dias desde aquela época. O que isso acarretou para mim também de outras dificuldades, né? No próprio trabalho, muitos problemas de contenção de informação. Por exemplo, às vezes eu tinha uma coisa que me foi explicada ali 2, 3 vezes e não é porque eu não entendi, porque não queria. De alguma forma aquilo não me atraía. Até no meu lado de lazer, por exemplo, tocar violão, né? Eu aprendi a tocar violão, mas a minha evolução sempre foi muito mais de ouvido do que técnica, muito mais de experimentação do que pegar ali o que está escrito, a tablatura e tudo mais. Até hoje eu tenho dificuldades de seguir, por exemplo, uma tablatura, seguir uma determinada escala, olhando ali o que está escrito, né? Porque eu, por mais que eu leia, releia, pego, entendo, mas se eu tiver que reproduzir isso de uma forma, de novo, ali, técnica, talvez eu não consiga. Mas de ouvido, por amostragem, eu consigo daí chegar em alguma coisa. Então essas pequenas dificuldades vão minando a gente, né? E principalmente a gente que daí fica adulto, né? Esse é um ponto muito importante também, porque a gente envelhece. E a gente envelhece com esses problemas, e a gente vai dando voltas, né? Às vezes um emprego que não deu certo porque, mas poxa, o cara não evolui, mas por que ele não evolui, né? E aí começa-se toda uma autoanálise. Pô, será que eu sou só ignorante? Será que eu, né? Aí entra a própria questão pessoal ali, né? Que eu comentei no começo. Tendo essas autoanálises, esses problemas de retenção de informação. Claro, aquilo que você bate todo dia ali, que você faz rotineiramente, você acaba fazendo, acaba aprendendo e dá teus pulos, né? Mas a questão que eu quero deixar aqui claro é sobre esse problema no adulto. Como é que o adulto daí se apercebe que tem isso, né? Pelo menos tentando usar o meu caso. Também já fui diagnosticado anteriormente, aí, há uns
10 anos atrás com ansiedade, fiz uso da fluoxetina durante anos, parei, por conta da pandemia, SUS, né? Aí, na própria pandemia era difícil você conseguir novas consultas com psiquiatras para que eles pudessem dar para você a receita, enfim, mesmo que fosse uso contínuo, era uma burocracia você conseguir o remédio. E acabei, né, desmamando da fluoxetina. Hoje eu ainda tenho uma ou outra crise de ansiedade, hoje mesmo na madrugada eu tive, mas como eu sei o que é, eu consigo, entre aspas, já meio que me controlar, consigo cuidar da respiração, enfim. Tenho muito problema de insônia, não que eu não consiga dormir, eu durmo, só que eu acordo de madrugada, ou eu fico de várias horas acordado, ou ainda aquele sono picado, nada reconstrutivo, né? Que isso também faz parte da parte da ansiedade, né? Um sintoma da ansiedade. E aqui que talvez começa o vídeo de verdade. Eu quero compartilhar com vocês, inclusive, a minha experiência, né, depois de ter o laudo, que peraí que eu vou mostrar. Então tá aqui, esse é o relatório de avaliação neuropsicológica, tá, que eu fiz na clínica Evoluir, aqui de Curitiba, e eles fizeram os seguintes testes comigo de TEA e TDAH para ver o que tinha. Bom, o transtorno espectro autista bati nível 1, mas o nível 1, pelo que a doutora me explicou, não necessariamente é algo assim que possa ser uma coisa assim. O nível é muito baixo para que possa realmente colocar um pontinho aí. Mas como o TDAH hoje faz parte, querendo ou não, ele faz parte ali dos transtornos ali, né? Dos transtorno? Enfim, do processo, né? Do TDAH e do autismo. Então, daí com o laudo, apareceu além do nível de ansiedade que eu já sabia, que já sou diagnosticado, né? Mas eu tive aqui, daí, o 6A05.2, que é o quê? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tipo combinado. Isto é, eu tenho ali as facetas ali do TDAH, que é o que eu estava comentando com vocês, que é justamente eu consigo manter o foco, muitas vezes aí entra um hiperfoco até, que é a pontinha ali do TDAH, do TEA, e o déficit da atenção. E aqui começa a parte que realmente eu acho que vai ser os teores das nossas conversas. Nesse primeiro vídeo, é para realmente eu apenas lançar aqui o motivo de eu começar a fazer isso, o motivo de eu ter apenas um fundo branco, porque quem tem TDAH de verdade não aguenta ver um montinho de luz, não, que nem tem outros vídeos aí. Um monte de luz, coisa piscando, bicho, a gente tem TDAH, velho. Se tiver um monte de coisa piscando aqui, cara, a gente vai perder a atenção e não vai ouvir o que você está falando. Então, ó, isso aqui eu pensei até para vocês, que assim como eu, tem esse problema. E com isso, vou começar a tomar, inclusive vou tomar hoje, dia 22 de junho de 2025, eu vou começar a tomar o Atenta, que foi o que me foi prescrito, 25 mg, começa pequenininho, depois aumenta. Então eu vou começar a tomar, inclusive com vocês aqui. Vai ser o meu primeiro comprimido. Já li algumas coisas na internet sobre isso, que causa alguns efeitos colaterais, então tem que tomar de manhã. Eu escolhi hoje, segunda-feira, para justamente poder ter aí a semana para ir acompanhando e no próximo vídeo passar para vocês aí o que eu estou sentindo, quais foram as minhas primeiras impressões. Então esse vídeo, isso em casa também atrapalha um pouco, sou casado, então em casa atrapalha um pouquinho, com licença, vou tomar o Atenta aqui na frente de vocês, vocês vão acompanhar isso comigo, meu primeiro dia.
alia jacta est. Outra coisa que me fez procurar ajuda psicológica foi que, por incrível que pareça, além de ter TDAH 50+, eu sou um universitário 50+. Eu passei no curso de História, Memória e Imagem pela Universidade Federal do Paraná. Estamos em 2025, estou prestes a apresentar o meu TCC e vocês imaginam qual é as dificuldades de alguém que tem TDAH tentar, inclusive, se formar. É uma batalha diária, é uma batalha difícil. Esse também foi um dos motivos de eu procurar, então, ajuda psicológica. Por quê? Porque eu não consigo reter informações. Eu tenho gatilhos de informação, alguma coisa que me vem, que eu li, porque a gente lê muito, tá? A gente tem, para quem tem a oportunidade de fazer aí uma universidade, sabe que, principalmente federal, a gente é muito mais compelidos a ler artigos, teses, ler muito livro, né? Então a gente lê aí, tem semestre que você tem ali, sei lá, 30 livros para ler, para apresentar resenha, para fazer trabalhos, enfim, né? E aí que está o meu grande problema. Meu grande problema é que, apesar dos pesares, para conseguir passar esses anos todos aí, conseguindo cumprir 70% das métricas obrigatórias para você conseguir se formar, eu não consigo reter todas as informações. Eu consigo reter, inclusive, a minha forma, por exemplo, de estudar para uma determinada prova é um dia antes. Eu dou uma lida no contexto, presto atenção nas aulas, anoto muita coisa. Você que tem TDAH aí, bicho, começa a anotar coisas. Se você ainda não fez, começa, anote. Nos encontros com outros alunos, com outros estudos, tá? Por exemplo, vou falar aqui do que eu conheço, que é a Federal do Paraná. Então, você monta a sua grade a cada semestre. Então, não necessariamente você fica com a mesma turma todo semestre, tá? Então, tem semestre que você está ali tendo aula com uma turma de vários outros anos. Às vezes você está ali com calouro, ou você está ali com veterano, ou como eu, que está ali dentro do prazo, vamos colocar assim, ou ainda horas complementares que você tem que fazer, enfim, olha, tô indo pro lado. Galera, a gente é TDAH. Às vezes você encontra de novo um aluno que você teve aula junto num semestre do ano passado, aí você reencontra esse aluno num novo semestre, numa outra matéria, e enfaticamente digo para vocês, 90% dos outros alunos comentam da outra aula, comentam de teses que a gente acabou abordando. Eu cheguei a fazer trabalho, gente, com alunos e a gente se encontrar um ano depois e comentar sobre o trabalho, a gente tá ali conversando tal, só que internamente, cara, eu não lembrar de chongas do que era realmente sobre o que a gente abordou, né? Claro, um pontinho, um caminho, eu lembro, tá tudo certo. Mas às vezes um comentário mais profundo de um artigo em específico que a gente leu em conjunto, eu não lembro. Eu simplesmente, parece que cada vez que eu estudo uma coisa, é para aquele momento, para aquele determinado processo, a partir do momento que eu finalizo aquele processo, toda essa informação vai-se embora. Então eu vejo muitas vezes aqui alguns canais que eu sou fã de historiadores, afinal estou me formando em história, e eu vejo, claro, que eles devem se preparar, mas às vezes eu vejo eles em outros podcasts, coisa assim, e eles conseguem lembrar de dados, de coisas assim muito pontuais que eu também estudei e eu parece que eu estou ouvindo aquilo pela primeira vez, assim. Então, para mim é bem é bem cansativo você ter que ficar a todo momento se ajustando para poder, enfim, lembrar de alguma coisa e tal. Então isso é tudo muito cansativo. E isso também foi um dos motivos que me fez procurar ajuda.
uma das minhas propostas aqui para esse vídeo é não ser um vídeo longo, porque quem tem TDAH metade do tempo vai perder, como eu tenho certeza que um monte de gente que está ouvindo aqui já perdeu alguma coisa que eu disse. E no decorrer dos próximos vídeos, eu falar para vocês a evolução do Atenta, além dos outros motivos que a gente passa quando a gente conta para as outras pessoas que a gente tem TDAH. Porque antes de eu acabar esse vídeo, eu só queria pedir assim, cara, se você acha que você tem TDAH, procure ajuda. Né? Como se você acha que tem depressão, como se você acha que você tem ansiedade, mas apenas não fique falando, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu... Não, cara, procura. Sabe por quê? Porque esse é um grande ponto, talvez você não tenha. E outra coisa, a gente não quer aqui fazer nenhum tipo de apologia no sentido de escada, sabe? Não se fazer de coitadinho, mimimi, porque tem... Não é isso, longe disso. Mas é tratar isso com a seriedade de o que é ter TDAH. Como uma pessoa que tem TDAH realmente sofre no seu dia a dia. Este vai ser os principais tópicos, as principais bandeiras que eu vou levantar aqui nos próximos vídeos para você aqui do canal. Tá bom? Valeu, até!